Nós vamos abrir as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Antes de ler, eu trago a lembrança de todos vocês, aqueles que já têm ouvido, aqueles que estão hoje aqui nos visitando e que vão, talvez, escutar essa mensagem deste capítulo de 17 de João, primeira vez. Esse texto nos mostra uma oração do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz às Escrituras que quando aqui esteve, ele passou 33 anos, é o próprio Deus que se tornou homem e veio habitar entre nós, mas na condição de filho, na condição de homem. Ele orava a Deus na condição de pai. E veja bem, a Bíblia diz que ele orava diariamente, não apenas de dia. Quando digo diariamente, ele orava sempre, sem cessar. As Escrituras registram que muitas vezes ele passava a noite toda orando, em vigílias de oração. Ele tinha um prazer imenso na comunhão com o Pai. Mas nem todas essas orações estão registradas aqui na Bíblia. Mas foi da vontade do Espírito Santo de Deus deixar registrada esta oração sacerdotal, ou seja, oração de Jesus em favor de outros. Embora nesta oração ele também orou por si. Então nós estamos diante de um texto sublime das Escrituras. O diálogo de Deus Filho com Deus Pai. Isso requer toda a nossa atenção. E devemos nos prostrar diante desse texto sagrado. Devemos descalçar os nossos pés. Essa é uma expressão simbólica de atitude de santidade, de reverência. Imaginemos a importância de ter conhecimento de uma oração que Jesus fez ao Pai. Ele que orava muitas vezes secreto, na maioria das vezes ele orava, ele se afastava das pessoas para conversar com o Pai. Mas aqui ele conversou de forma audível. João viu, registrou. O Espírito Santo deu essa graça de poder lembrar daquilo que Jesus ensinou e daquilo que ele nesse instante orou ao Pai. É por isso que esse texto se torna de uma importância assim tremenda. Eu disse e repeti a última vez, essa é a terceira vez que nós estamos diante desse texto, que um grande pregador do passado chamado John Knox, é tido como o pai do presbiterianismo. Ele passou os últimos anos da sua vida, os últimos dias da sua vida, enfermo, e todos os dias ele fazia a leitura desta oração. Todos eruditos se referem a, teólogos eruditos se referem a esta oração, né, como algo extraordinário, de uma oração recheada de ensinos. E nós temos contemplado por 2 domingos já esse texto. Nós vamos lê-lo novamente e darmos continuidade à nossa exposição. Queira Deus que o Espírito Santo nos abençoe desde a leitura do texto. Como diz o poeta, enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler ou ouvir, meus olhos vêm abrir. Que Deus abra os nossos olhos nesse instante para compreendermos
a sua santa palavra. João 17. Tendo Jesus falado todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles,
e eu neles esteja. Baixe a sua cabeça e peça a Deus que fale ao seu coração nesse instante. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E nós te pedimos nesse instante a Tua bênção para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Só pelo Teu Espírito Santo podemos ser capacitados a compreender, a aceitar, a crer, Senhor Deus, na Tua palavra. Cativa as nossas mentes nesse instante ao Teu trono, trono de santidade, trono de graça. Que todos que aqui estão, a começar de mim, possamos, ó Deus, nos aquietar para ouvir a Tua voz. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que por nós morreu e por nós intercede à Tua direita nesta hora. Que o Senhor, por Tua graça, contemple todos nós aqui nesta hora e nos faça, ó Deus, entender a Tua vontade através da proclamação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus. Que expressão maravilhosa. Jesus tinha falado um monte de coisa aos seus discípulos, tinha lhes dado ensinamentos preciosos, sobretudo palavras de força, de encorajamento, de conforto, de consolo, porque eles estavam realmente desanimados, estavam tristes, porque Jesus havia dito que iria partir. A partida de alguém que nós amamos, quando vai viajar, a gente já sente, mesmo que seja por poucos dias. Mas Jesus iria para não voltar mais durante aqueles tempos. Ele voltaria quando viesse buscar a sua igreja, como o aguardamos desde então. Mas ali, naquele momento, iria separar-se deles. E eles então ficaram tristes. O Senhor foi confortá-los, fazendo-lhe uma promessa preciosa, que eles não estariam sozinhos, mas Ele enviaria outro Consolador. Outro não significa assim totalmente diferente, não. É na mesma essência. Era Deus, o Espírito de Deus viria para estar com eles. Ele não os deixaria só. Então, aqui, depois de pregar o sermão, Jesus ora, porque não podemos separar uma coisa da outra. A eficácia da pregação está no poder do Espírito Santo, que atua também em resposta de oração. Por isso que nós pedimos que orem, para que Deus abençoe. Nós oramos antes do culto para que Deus abençoe. Nós devemos orar sempre por esse tempo que nós passamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E Jesus está totalmente ciente de tudo que estava se passando naquele momento. Embora esses homens, apóstolos, esses discípulos dele, não sabiam do que iria se suceder, ignoravam, de certa forma, a verdade da crucificação de Cristo. Mas Jesus estava cônscio. Ele sabia que era a hora. Pai, é chegada a minha hora. É chegada a hora. Ele tinha cumprido tudo quanto o Pai havia dito que ele realizasse. Então, ele estava assim, como que tranquilo. Estou pronto para assumir, né, a via crucial, para assumir os pecados sobre mim. Não os pecados dele, mas os pecados de cada um pelo qual ele na cruz morreu, intercedeu,
derramou o seu sangue. Ele fez isso pelos pecadores. Então ele estava pronto para esse momento. E ele tinha autoridade para conceder a salvação a todos aqueles que antes da fundação do mundo, conforme as Escrituras, foram por Deus eleitos. Então Deus não apenas sabe quem são as pessoas que vão ouvir e que vão se arrepender, que vão atender, que vão aceitar, que vão crer na palavra, como isso foi plano estabelecido por Ele antes da fundação do mundo. Então ele diz aqui que a vida eterna não é participar de uma igreja que confere ao homem salvação, vida eterna. Não é ser batizado que confere ao homem perdão dos seus pecados. Não é participar da ceia. Não é fazer boas obras. Não é ter uma religião que faz do homem um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que torna uma pessoa diferente, o que tem poder para transformar o homem, é ele conhecer a Deus, o Deus único, vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Ele diz isso no verso 3. Então, conhecer a Deus, não apenas ter informações sobre quem é Deus. Muita gente sabe que Deus é o Criador, que Deus é amor, que Deus é bom. Sabe alguma coisa sobre Deus? Ninguém é totalmente ignorante. Até mesmo aqueles que se declaram ateus, eles são na verdade loucos, conforme as Escrituras. Porque Paulo diz que até os céus, de alguma forma, as coisas que Deus criou, revela a Deus, revela o seu poder criador, revela algo do seu ser. O salmista diz no Salmo 19, que Spurgeon, quando pregou certa vez, deu o título, O Livro Sem Palavras. O Livro Sem Palavras. O departamento infantil tem um chamado Livro Sem Palavras, um livro cheio de cores apenas, e essas cores representando uma mensagem. Pois bem, o Livro Sem Palavras para Spurgeon era Salmo 19, versículo 1, onde está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você não vê nenhuma palavra no sol, na lua, nas estrelas, no mar, na natureza que Deus criou, mas nem precisa ter o nome de Deus ali para reconhecermos que Ele é o Deus Criador Todo-Poderoso. Os escritores e até os famosos, quando fazem uma arte esculpida ou pintada, eles colocam abaixo, o seu nome. O mais famoso de todos eles coloca lá, seja Portinari, seja Miguel Ângelo, está lá as iniciais. Quando nós iniciais, o primeiro nome, às vezes o nome completo, para saber quem foi que fez. Teve um escultor grego muito famoso chamado Fídias, que ele fazia as suas esculturas e não colocava nenhuma identificação, mas a história conta que ele era tão perfeito na maneira de fazer suas coisas, que as pessoas diziam, não precisava nele colocar o nome, todo mundo sabia, aquilo ali era uma obra de Fídias. Incomparavelmente, mesmo tanto, podemos dizer 1000 vezes mais, de Deus, sobre as suas obras, não precisa ele colocar o nome. É Ele o Criador dos céus e da terra. Mas não é apenas saber que Deus é Criador, que Deus é bom, que Deus é... Não, é um conhecimento através de uma experiência pessoal. Não é apenas ler a Bíblia, ter informações de Deus, ser um religioso. Mas é ter uma experiência pessoal transformadora, é um conhecimento no sentido evangélico da palavra. É um conhecimento que envolve arrependimento dos pecados, que envolve a fé, o crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, de crer em Deus como o único Deus vivo e verdadeiro, não como Deus da maioria dos religiosos, que são ídolos, não
não passam de ídolos. O Senhor, porém, criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Ele é o Deus vivo. Mas infelizmente muitos confiam em muitas divindades, em muitos credos, e querem de alguma forma alcançar o favor e a graça de Deus por meio desses atos religiosos. Tudo isso é em vão. Você precisa conhecer a Deus verdadeiramente no seu coração, conhecer a Cristo a quem Deus enviou para morrer na cruz e lhe conceder perdão, para lhe justificar, para lhe separar deste mundo, embora você permaneça nele, e para lhe fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, que viva para a glória dele. Então Jesus estava mostrando isso, e estava pedindo a Deus que abençoasse os seus. Ele disse que manifestou-se aqueles homens, sobretudo através das suas palavras, a sua vida também manifestada entre eles. Eles o viram de Cristo, e eles viram a Cristo, e quando eles o viram o Senhor, isso gerou fé nos seus corações, pois a fé vem justamente por isso, pela pregação da palavra de Deus. No versículo 9 está escrito, o Senhor dizendo, versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eles ouviram e creram, e não é diferente. Jesus disse que devemos pregar o Evangelho no mundo inteiro, porque a fé vem justamente pela pregação da palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse no versículo 9, por eles eu rogo, não rogo pelo mundo. Ele rogou por aqueles que haveriam de se arrepender e crer, de ouvir a sua palavra. O mundo caído, o mundo rebelde, o mundo de costas para Deus, o mundo que se arrepende, que não crê, não é objeto da intercessão do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, é uma oração sacerdotal, é uma oração intercessória. Ele intercede pelos seus, ele media aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. E ele diz algo precioso aqui no versículo 11, já não estou no mundo. Note bem, eu já expliquei isso aqui, porque Jesus estava no mundo, mas isto é uma oração sacerdotal. É como se ele estivesse já orando no local para onde ele foi depois da sua morte, depois que ele foi assunto aos céus. Diz a Bíblia que ele está intercedendo por nós ao lado do Pai. Isso é como se fosse uma oração profética. É precioso demais isso aqui. Ele está antecipando, eles estão vindo. E é importante que eles escutem para que eles sintam-se animados. Olha o texto que diz, quando eu estava, 12, com eles guardávamos o teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Isso aqui é muito precioso. O Senhor está orando por aqueles homens, e posteriormente por todos os seus filhos, pedindo que o Pai proteja, porque enquanto ele estava ali com eles, ele estava ali os protegendo. Mas agora, Pai, dizia Jesus, eu vou para ti. Então, Pai, guarda. Jesus sabia da fraqueza daqueles homens, como ele sabe da minha fraqueza. Se Deus tirar a mão da minha vida, um segundo que seja, eu vou para o mais longe dele possível. O que nos sustenta, o que sustentou aqueles homens, foi a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda-os. Que coisa
preciosa. Jesus sabia que aqueles homens eram fracos. Eles não teriam condições por si mesmos de perseverarem no caminho. Então ele ora, clama por misericórdia da parte do Pai em favor dos seus. E ele protegeu como o pastor protege as ovelhas. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Elas vêm a mim. E Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Estará seguro nas mãos de Cristo. O bom pastor guarda e protege as suas ovelhas. Ele fez isso com todas elas, exceto com um, porque não era ovelha, era filho da perdição, Judas. Por isso se perdeu, se cumpriu as escrituras. Mas todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu. Ele, como bom pastor, cuidou, guardou e preservou todos eles. Enquanto aqui esteve, e agora que ia para o Pai, estaria intercedendo, dizendo: Pai, guarda-os. Eu e você, meu irmão, só estamos aqui porque há um intercessor fiel por nós ao lado do Pai. O Senhor Jesus Cristo. Oh, se nós reconhecêssemos o tamanho da grandeza dessa verdade, como nós seríamos muito mais gratos. Verso 13, eu parei aqui. Agora é a continuação. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, aqui está, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo mostrando o grande valor que tem a palavra. Veja só, eu lhes tenho dado, ele diz no versículo 14, a palavra. E ele estava orando naquele momento, e eles estavam ouvindo. Aquilo era mais do que uma oração, é como se fosse uma mensagem. E aquilo era para gerar neles alegria, gozo completo, consolo, conforto aos seus corações. Como é bom quando a gente até ouve qualquer pessoa pedindo por nós. Agora imagine você ouvir o próprio Filho de Deus intercedendo. É mais do que uma oração. É uma mensagem de encorajamento, de força, de conforto, que geraria alegria na vida deles. E é isso que o Salmo 19 diz acerca da palavra. Você pode conferir, Salmo 19. Leitura que na nossa ordem do boletim será feita no dia 10, no dia da Bíblia. O Salmo 19, no versículo 7, veja o poder, a preciosidade e a eficácia da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. As almas daqueles discípulos estavam abatidas. E ele diz o texto: restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Até aí. Então, nós estamos dizendo, Jesus disse: olha, Pai, eu oro por eles. Eu dei a eles a palavra. Eu quero que o gozo deles seja completo. Muito da tristeza, muito do desânimo de muitas pessoas com a vida cristã é porque tem lhes faltado alimento espiritual, a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de consolo. O salmista mais adiante vai dizer: quando eu estou cercado de problemas, uma coisa me encoraja, uma coisa me consola, a tua palavra. Salmo 119, 50. Que bênção é a palavra de Deus. Às vezes ninguém consegue nos consolar, mas quando nós, em atitude
atitude de humildade, né? Abrimos esse santo livro em oração, pedindo ao Senhor que nos traga uma palavra ao coração. Quanta coisa nós recebemos aqui neste livro. Que coisa preciosa, mostrando para todos nós o cuidado de Deus com as nossas vidas, o amor de Deus para conosco, o poder transformador que emana da palavra do Senhor, que é martelo que miunça a pedra. Quão preciosas são as palavras de Deus. Voltando ao Evangelho de João, capítulo 17, meus irmãos, e Jesus disse que a reação do mundo foi esta para eles. 14. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Se tem uma pessoa que o mundo deveria amar, é a Deus. Mas infelizmente, o mundo ímpio odeia a Deus. É por isso que o mundo está como está, de costas para Deus. Não tem como ir bem. O mundo inteiro jaz no maligno, porque a palavra de Deus não tem encontrado lugar no coração do mundo. E até os filhos de Deus também têm sido hostilizados. Estão querendo até proibir a gente de falar a palavra pecado. Não pode se dizer nada contra os costumes, maus costumes, a prostituição, a imoralidade que campeia essa terra, que já vão dizendo isso é ódio. Isso é uma cultura do ódio. Se falar mal contra toda essa promiscuidade que está aí, de homossexualismo, lesbianismo, de toda pedofilia, seja lá o que for, não, isso é ódio. Conversa. O amor é justamente isso. Aí ele diz, toda forma de amar está correta, se há amor, está certo. Que nada. O amor na Bíblia é um amor santo. O amor é disciplinador. O amor é corretivo. O amor é aquele que disciplina. O amor é aquele que fala a verdade, que denuncia o erro. Eu seria o maior inimigo desse mundo se eu não dissesse que essas coisas que campeia na terra são erradas. Se eu não dissesse que são erradas, eu estaria sim sendo contra. Não estaria de fato amando. A Bíblia diz, como um pai corrige o filho a quem ama, assim o Senhor aos seus. Então, o mundo, que mundo é esse que odeia? O mundo caído, o mundo rebelde, o mundo que não quer nada com Deus. E aí a Bíblia diz aos crentes uma palavra clara lá na 1 de João. Esse mesmo João vai dizer, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 em diante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Toda essa cultura, toda essa imoralidade que existe, todo esse mundanismo, nada disso procede de Deus. E ainda Tiago vai dizer que quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então o texto, Jesus disse, o mundo vos odeia, odiou também a mim, tanto assim que o mataram. E ele segue no verso 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Sinceramente, meus irmãos, às vezes eu compreendo esses irmãos aqui, esses apóstolos. Parece que ao dizer isso em oração, Jesus percebeu que eles não queriam ficar aqui não. Cada dia que passa a gente vê cena na televisão, e às vezes até na frente da gente mesmo, que a gente diz assim, olha, era melhor partir desse mundo. Não existe nenhum lugar na Bíblia nos autorizando a pedir para nós a morte. Senhor, tira a minha vida. Não. Isso aí é com Deus. O dia que chegar, Ele vai fazer isso. O mundo todo está em suas mãos.
Mas muitas pessoas, às vezes em estado de tristeza, depressivo, né? Então perde o ânimo, perde a alegria de viver. E infelizmente muitos chegam ao desespero. E todos sabemos o que eu estou querendo dizer aqui, o que tem acontecido. Nós não temos esse direito de fazer isso. Mas quando eu vejo o que se passa nesse mundo, a imoralidade como está, confesso, eu já senti, ô Senhor, tem misericórdia. Sinceramente, eu não gostaria de estar mais aqui, não. Mas Jesus, ele ora ao Pai pedindo pelos seus. Ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que oração gloriosa, que pedido precioso. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele ia partir, ia deixar os seus discípulos neste mundo, e eles já estavam tristes, e eles iam enfrentar o mundo, o diabo, a própria natureza pecaminosa deles, muita pressão sobre eles. Então o Senhor Jesus Cristo ora, pedindo a graça, a misericórdia, o favor, em favor dos seus. Na oração do Pai Nosso, Ele também nos ensinou assim. Ele conclui aquela oração: livra-nos do mal. Amém. Então, muitos servos dele, no passado, no Antigo Testamento, viveram no mundo cão. Aliás, essa expressão mundo cão, eu usei ela hoje, usei ontem, com várias pessoas conversando, cada um me mostrando uma situação. Um amigo meu me mandou um vídeo de uma programação da Rede Globo, não sei se foi hoje, não sei se foi ontem, com a zombaria com Deus, representado numa mulher. E aí, eu nem prestei atenção, tudo li rapidamente. Esse canal maldito, maligno, chamado Globo, eu tenho atacado diariamente. Sei que imprecar na oração é muito mais importante, como muitos de vocês têm feito, porque a maioria parece que talvez nem goste que eu faça isso, mas eu vou continuar fazendo. Esse canal de televisão trabalha para Satanás. Digo isso sem qualquer dificuldade, só conhecer. Não só digo aqui, mas digo para o mundo inteiro que entra na internet e vê. Mas a grande maioria não tem contato conosco, é a minoria apenas. Um ou outro lá curte de vez em quando, ou às vezes compartilha, é raro, né? Mas outras bestagens às vezes faz, compartilhar. Pois bem, com essas coisas que às vezes estão acontecendo, a gente causa uma certa tristeza, e o mundo todo está militando contra a igreja. Mas Jesus aqui está fazendo a intercessão. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas livra-os, como fez com Daniel. Daniel estava no mundo cão, e o Senhor o guardou, o livrou, e ele foi fiel. Os seus amigos também. José, lá no Egito, ainda jovem, passou por tentações terríveis, mas a Bíblia diz que Deus era com ele, era temente a Deus. E quando aquela mulher do faraó, né, veio para tentar contra ele, aquele deve ter sido um dia terrível. A Bíblia diz que diariamente ela tentava José, mas faraó disse: você pode usar tudo que tem aqui, tudo está sob domínio, só não a minha esposa. Ele não tocava naquela mulher, mas aquela mulher foi usada por Satanás para tentar derrubar José. Mas ele era temente a Deus. E teve um dia que ele acabou, até a roupa dele ficou, a capa dele ficou com ela, porque ele correu quando ela chegou perto dela. Não tente enfrentar a tentação.
A Bíblia chega a dizer: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas não diz isso da nossa natureza pecaminosa. Resistir, não. Paulo diz: fugir da impureza, fugir da prostituição. E foi isso que José fez. Perna para que te quero. Pagou caro, foi preso. Passou, se não me engano, 17 anos na prisão. Mas se tornou o homem mais próspero do Egito. Foi fiel ao Senhor e Deus o abençoou. Ele se tornou próspero. Jovem que aqui está, eu digo isso de todos, mas destaco a juventude, porque é alvo constantemente dos ataques do maligno. O diabo vai fazer de tudo para lhe tirar da igreja, para lhe afastar da igreja, para você nunca vir à igreja. Clame, peça ao Senhor Jesus a sua intercessão. Pai, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu o livre do mal. E me encaminhando para o final, o verso 16 ele repete: eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso diz respeito a você, meu irmão, minha irmã. Você pode dizer a mesma coisa? Não é do mundo? Ou você está se sentindo muito bem aqui? Veja aí o versículo 17. Eu quero concluir com este verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Novamente, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que pedido de oração. Vocês já perceberam a grandiosidade desta oração de Jesus? Quanta coisa. Agora ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o que nós devemos mais desejar como crentes em Cristo Jesus. É uma vida separada deste mundo pecaminoso. Não estou falando das pessoas em si, do espaço físico do mundo, mas das coisas que há no mundo que não agradam a Deus. Isso é santificação, separação. E isso se dá por meio da palavra. Santifica-os na verdade. O Salmo 119, no versículo 9: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O verso 11: escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Eu citei aqui a nova versão atualizada. Fez uma correção nesse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. É como se fosse uma coisa diferente da outra, né? A nova versão corrigiu, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz, bota uma vírgula e diz: é luz para o meu caminho. Então, é uma importância tremenda a palavra de Deus. Por meio dela, lendo a palavra, ouvindo a palavra, ela sendo aplicada pelo Espírito Santo, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação no temor do Senhor. Vamos sendo santificados. Presta atenção, não vai ser retirada a nossa natureza pecaminosa. Não existe essa santificação para remover, essa santificação interior que vai nos limpar de um jeito que a gente não vai pecar mais. Não. É uma separação. Santifica-os na tua palavra. É uma separação do mundo para servir a Deus, para ser consagrado ao Senhor. Era por isso que o Senhor Jesus Cristo orava naquele instante. Nunca vai acontecer de nós termos uma santidade para nos tornarmos impecáveis. Não. Só na eternidade que nós vamos deixar de pecar. Mas precisamos ser separados deste mundo para servir ao Senhor.
Ninguém será salvo pela santificação, por tentar evitar pecar. Ninguém seria salvo desta forma. A salvação é pela graça. A salvação é um dom de Deus. Ninguém merece. A gente recebe gratuitamente em Cristo Jesus. Mas nós somos salvos não apenas para ir para o céu quando morrer. Nós somos salvos para ter uma vida piedosa. Nós somos salvos para manifestar o caráter de Cristo. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. O céu é um lugar para pessoas santas. Não é de qualquer forma, não. Então é pela graça, mas uma graça que vai trabalhar em nossas vidas para nos separar da contaminação deste mundo e vivermos para a glória de Deus. E na eternidade estarmos, glorificados e viver assim eternamente para o Senhor. Então, não despreze a palavra. Tem irmãos que nunca leu a Bíblia toda. E eu louvo a Deus por alguns irmãos aqui, que não têm formação, que não têm cultura secular, mas já estão lendo a Bíblia pela terceira vez ou quarta. Nada substitui. Moody foi um grande pregador de cerca de 200 anos atrás, 100 e tantos anos atrás. Ele disse assim: o pecado te afasta desse livro, ou este livro, a Bíblia, te afasta do pecado. É um poder tremendo que existe na palavra de Deus. Então Jesus está aqui, meus irmãos, consolando os seus discípulos, através de uma oração, numa oração onde ele transmite verdades gloriosas, que fala do amor de Deus, do cuidado de Deus, da salvação de Deus, da preservação de Deus, acerca dos seus filhos, do amor que ele tem para com cada um de nós, da segurança que nós temos pelo fato de sermos guardados por ele. Você que está aqui nos visitando nesta noite, veja, no verso 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não existe nenhum outro Salvador a não ser Jesus. Não confie na sua tradição religiosa, não confie no seu batismo, não confie nas suas obras, não confie no seu caráter, não confie em nada que você tem, não confie absolutamente em outra coisa a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Para a sua salvação só existe um Deus vivo e verdadeiro. Largue os ídolos, largue toda idolatria, largue toda confiança no dinheiro, confiança nos bens que você possui. Tudo isso é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que ele traga conforto ao seu coração e busque também a santificação, separar-se desse mundo, porque, como disse e repito, este mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente. Que Deus nos abençoe.